Então vamos lá. Boa noite, professor. Estou aqui no dia 8/12, fazendo a última tarefa de sistemas operacionais. Então a ideia aqui é propor uma solução para o problema do jantar dos filósofos. Então você tem aqui 5 filósofos sentados numa mesa, né? Nesse caso aqui eu escolhi o Diógenes, o Aristóteles, o Platão, o Sócrates e o Nietzsche. E o que acontece? Um filósofo ele come ou pensa, tá? Só que você tem uma quantidade limitada de garfos. Então o filósofo ele pega um garfo, caso esse garfo não esteja sendo utilizado por outra pessoa, pega o da esquerda, depois o da direita, e então ele come. Só que ele só vai fazer isso se os garfos estão liberados. E, óbvio, ele tem os garfos em mãos, um garfo ou outro garfo, ou dois garfos, por uma quantidade específica de tempo. E quando ele tem esses dois juntos, ele come. Depois ele solta os dois e ele volta a pensar. Isso serve para todos, tá? E qual que é o problema aqui que esse aqui que acaba sendo o pulo do gato? Pode acontecer um deadlock, ou seja, cada um desses filósofos estão agindo ao mesmo tempo e cada um deles vai tentar pegar o esquerdo e da direita. Só que pode ocorrer de eles acabarem travar. Pode ocorrer do Diógenes conseguir pegar o da esquerda, o Aristóteles apenas da esquerda, o Platão apenas da esquerda, o Sócrates apenas da esquerda e o Nietzsche apenas o da esquerda. E veja bem, todo mundo pegou o da esquerda, ninguém pegou o da direita. Então ninguém comeu, só que está todo mundo travado, porque está todo mundo com o garfo esquerdo na mão. Que é exatamente essa situação aqui. Então eles começam pensando, de repente o terceiro ele pega o garfo esquerdo, o primeiro pega o garfo esquerdo, garfo esquerdo, garfo esquerdo, garfo esquerdo, e todo mundo trava, porque não tem o que fazer. Entende? E a ideia é você resolver isso. Então, vamos lá. Como que vai funcionar aqui o esquema do programa? Então, eu tenho aqui uma classe filósofo que implementa a interface runnable, que permite com que você rode, né, o filósofo em threads separadas ao mesmo tempo. Então, você tem aqui o objeto garfo esquerdo e o objeto garfo direito, tá bom? Aqui tem um construtor que pega esses objetos que são enviados, né, e cria aqui, instancia esse objeto, né? Essa classe, no caso. Existe uma função aqui que é a função de agir, que é uma função que vai ser acionada quando o filósofo ou ele for dormir, ou ele for pensar, ou quando o filósofo for comer, né? Aí ele vai receber uma ação, a ação que o filósofo vai fazer, e ela vai colocar aqui o nome da thread, para eu conseguir identificar quem que está fazendo aquela ação, tá bom? E aqui tem a ação por si só, e aqui existe uma função feita aqui para garantir aquela questão de que, olha, eles vão ficar com os garfos por um determinado período de tempo, eles vão pensar por um determinado período de tempo. Então, é um tempo aleatório. Então, você tem aqui, né, a thread ela vai dormir, ela vai ficar parada por uma quantidade aleatória de tempo aqui feita pelo March.random vezes 100, tá bom? Aí aqui nessa função run, que é o pulo do gato, é o seguinte. Existe uma tag, uma palavra-chave no Java, que é o synchronized. E ele, sendo curto e grosso, é uma tag que permite com que você bloqueie algo de ser utilizado por mais de uma thread. Então, eu tenho aqui o garfo esquerdo. No momento que eu ativar o meu programa, algum dos filósofos vai pegar o garfo esquerdo primeiro. O garfo esquerdo logo à sua esquerda, né? E quando ele fizer isso, esse garfo esquerdo, exatamente esse garfo esquerdo, logo à sua esquerda, ele vai estar bloqueado para os outros filósofos. Ok? E aí, logo em seguida, né, eu ativo a função agir, eu pego o garfo esquerdo, tá bom? E agir vai ficar no sleep por alguma quantidade de milissegundos aí. Se for pouco milissegundo ou se tiver sorte, logo em seguida vai ativar o synchronize para o garfo direito. Aí o garfo direito, logo à direita desse filósofo, vai ficar bloqueado. Então nenhuma outra pessoa vai conseguir tocar, né? Aí ele vai pegar o garfo direito e ele vai começar a comer. E logo em seguida ele larga o garfo direito, óbvio que isso aqui vai demorar uma quantidade de tempo ali. E logo em seguida ele vai largar o garfo direito e depois ele larga o garfo esquerdo e ele volta a pensar, né? Então, quando isso acontece aqui, eu acabo desbloqueando, né, o garfo direito e o garfo esquerdo.
Só para deixar claro, esse system.nanotime aqui é só para a gente saber, e isso não vai ajudar muito, porque é muito número, né? Mas é para saber em que momento tal thread foi, tal ação foi feita, né? Porque muitas vezes uma coisa lá na frente foi ativada por um cara lá atrás, então tem que ter essa thread aí. Como que aqui é na prática? Então eu vou instanciar aqui 5 filósofos diferentes num array de filósofos. Eu vou instanciar é, Eu vou instanciar 5 filósofos diferentes num array chamado filósofo, e logo em seguida eu vou instanciar a quantidade de garfos exatamente igual à quantidade de filósofos, tá? E logo em seguida eu vou preencher esses garfos com o objeto, né? Eu só estou criando os garfos que eu vou utilizar. Logo em seguida, né, nesse for aqui, começa a bandidagem. Então é o seguinte, eu pego o garfo esquerdo, e o garfo direito, ele é calculado utilizando essa fórmula aqui para exatamente pegar. No garfo esquerdo, você pega o que está ali, de fato, aqui na posição 0. E aqui você faz um cálculo para pegar aquele que está realmente à direita. Né? Se você fizer a comparação do array dos filósofos com o array dos garfos, é aquele que está exatamente na posição exata da direita ao filósofo. Eu pego esse garfo e eu mando dentro para o garfo direito. Logo em seguida, eu instancio um novo filósofo e eu vou colocar dentro dele o garfo esquerdo e o garfo direito que eu acabei de instanciar, perdão, que eu acabei de pegar e colocar dentro dessas variáveis. E é aqui que acontece a coisa. Se fizer só isso daqui e depois ativar a thread, eu vou aqui instanciar a thread, colocar aqui, né, os filósofos, a posição daquele filósofo ali específico, esse cara aqui, e logo em seguida, filósofo e qual a numeração desse filósofo e der o start, pode acontecer deles pegarem o esquerdo e ficar travado. A solução para isso é esse if aqui. O que esse if aqui faz? Olha, vai acontecer exatamente como eu expliquei, só que no caso do último filósofo, ao invés dele pegar o garfo esquerdo primeiro e depois tentar pegar o garfo direito, ele vai pegar o garfo da direita primeiro e depois o garfo da esquerda. Fazendo isso, né, fazendo com que o último filósofo pegue o garfo da direita primeiro, você impede, né, a chance, e isso é só uma das soluções, de você ter um deadlock. Então, se eu rodar aqui de novo, né, tem que rodar várias vezes para provar isso, mas não importa quantas vezes eu rodar agora, não vai acontecer o deadlock, tá? Ele sempre vai continuar rodando, 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 sem ter aquela travada monstra que acontece quando você não tem implementada essa lógica. Tudo bem? Então, é, é assim que funciona, tá? Esse cálculo aqui, mais uma vez, ele é feito para que você calcule ali a posição exatamente à direita do filósofo e você coloca ali, né, e instancia esse filósofo aqui dentro, de acordo com as condições especificadas no if, tá? Boa tarde, professor. O Brasil perdeu, mas o semestre ainda não acabou. Na minha explicação sobre o deadlock, eu vi que o vídeo ficou um pouco pequeno, então eu decidi incrementar ele um pouco, com o fato de que existem outras estratégias para você lidar com o mesmo problema. E aqui eu trouxe duas, tá? A primeira delas é a estratégia do garçom. Então a estratégia do garçom, ela traz mais uma entidade para a mesa, tá? Então, além dos 5 garfos e os 5 filósofos, a gente tem aqui um garçom. E cada filósofo, quando ele vai pegar ou o garfo da esquerda ou o garfo da direita, ele sempre precisa pedir para o garçom, tá? E esse garçom, ele tem o direito de recusar o pedido dele em um primeiro momento para evitar o deadlock, tá? Então, e aí, né, por conveniência, só por uma questão assim para ter um padrão, todo filósofo ele pede o garfo esquerdo primeiro e depois o garfo direito. Então, se ele pedir o esquerdo e esse esquerdo não tivesse por conveniência, então,
Cada filósofo, ele pede o garfo esquerdo primeiro e depois o garfo direito. Utilizando o garçom, você consegue evitar o deadlock. Ele só vai entregar as coisas se, né, tiver tudo liberado. Outra solução é a seguinte, você só vai dar permissão para o filósofo pegar um garfo apenas se o garfo da esquerda e o garfo da direita tiver disponível. Se tiver disponível, você pode pegar. Se não, você não pode pegar, tá? E isso aí, obviamente, garante, né? Porque ele nunca vai pegar um esquerdo enquanto o direito vai estar sendo pego por outra pessoa. Só que existe outra também, só que essa aqui eu acho que é roubar, é deixar a coisa muito simples, né? Que é simplesmente, olha, você permite que apenas 4 filósofos se sentem à mesa. Então, caso todo mundo, né, tiver com fome e pegarem 4 garfos, vai sobrar um garfo na mesa. Então, um dos filósofos sempre vai poder comer e, passado o tempo, mais garfos vão estar disponíveis e você nunca vai ter o deadlock. Mas aí é roubar, né? Porque você vai ter 4 filósofos para 5 garfos. Aí fica bem fácil de resolver o deadlock, né? Muito bem, é isso. Eu agradeço o senhor pela sua atenção e, de verdade, foi um prazer ter participado dessa matéria de sistemas operacionais. Uma boa noite para o senhor e até a próxima.